Boa noite, esse é o vídeo 101 da minha saga de fazer um vídeo por dia, todo dia por um ano. Então serão 365 vídeos de falar uma filosofia, uma perspectiva da minha realidade, de um tema, para deixar como um registro, para que meu eu do futuro possa fazer uma retrospectiva e fazer uma análise de quanto você aperfeiçoou, mudou ou conseguiu entender um pouco mais complexo a realidade ou não, daquilo que você julga de uma forma complexa, de uma jornada interessante. E nessa busca que você está seguindo, você está começando a entender e compreender certas coisas. E cada 50 vídeos você decidiu fazer e recontar a história, né? Então hoje eu vou recontar a mesma história, só que de uma perspectiva e uma ótica diferente, só que de certa forma igual, né? Então isso aqui é uma história parte 2 de uma mesma história, só que de uma outra perspectiva. Talvez uma perspectiva mais complexa, talvez uma perspectiva mais profunda, talvez uma perspectiva igual, não sei. Mas é algo que eu gostaria de deixar registrado, né? Lembrando que é uma história fictícia, que não é real, é simplesmente uma história de ficção e que é interessante, né? Era uma vez um ser cuja essência brilhava como uma estrela distante. Ele nasceu em meio à vastidão do cosmos, em um reino de pura luz e harmonia, onde tudo era plenitude e unidade. No entanto, movido por um chamado misterioso, desceu às camadas densas da existência, onde o tempo, a forma e a separação moldavam toda a realidade. Nesse novo mundo onde ele estava presente, envolto na ilusão do esquecimento, o ser aprendeu a andar, a falar, a sentir a dor e os prazeres da vida. Experimentou o peso das escolhas e das consequências, descobriu o medo e o desejo, e pouco a pouco a lembrança da sua origem tornou-se apenas um eco distante em sua alma. Por muitas eras viveu diversas vidas, assumiu inúmeros nomes e vestiu incontáveis máscaras. Em cada jornada buscava algo que não sabia nomear, um lar que não podia descrever, uma paz que nenhuma conquista terrena parecia oferecer. Quanto mais ele avançava, mais percebia que as respostas não estavam fora, mas estavam dentro de si. Então um dia, quando já havia vagado por incontáveis caminhos, sentiu um chamado profundo. No silêncio de seu ser, lembrou-se da sua possível e hipotética origem. A luz, a plenitude e a eternidade. Tudo ainda estava lá, dentro dele, mas para retornar não bastava fugir do mundo. Era preciso transformar-se, despertar para aquilo que sempre foi. E assim sua jornada de volta começou. Não era um retorno pelo espaço, mas pela consciência de sua casa. Cada medo dissolvido, cada ilusão desfeita, cada ato de amor o aproximava do que sempre esteve ali, esperando. Até que um dia, ele finalmente compreendeu, ou que ele julga esse ser que realmente compreendeu. Seu lar nunca esteve distante ou nunca dependeu das outras pessoas para chegar. Ele percebeu que a glória que buscava nunca foi perdida. Ele era o lar, ele era a própria glória. E ao perceber isso, dissolveu-se na luz de onde nunca realmente saiu, pois sempre esteve nela, só que ele nunca teve a consciência de que ele era ela. E essa foi a história recontada de uma forma, de uma perspectiva diferente. A história de um ser que esse ser pode ser chamado de alma. E esse ser que ele está nessa jornada, nessa busca de querer voltar para o lar, para sua casa. E é interessante, né? É uma história de ficção, uma história curiosa. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião de que hoje a história foi bem resumida de uma forma bem completa
e que talvez a parte 1 se complementa com a parte 2, ou talvez a parte 2 ela tá mais complexa e compreendida, melhor escrita ou falada, no caso de forma intuitiva, com relação à parte 1, né? Mas ainda assim vou querer recontar essa história mais 5 vezes, né? Então essa história vai ser recontada 7 vezes. Ela vai ser recontada agora no vídeo 151 e acredito que talvez ela será um pouco mais profunda ou terá mais detalhes, ou não sei. Depende, é uma história que está sendo construída, estou buscando entender e compreender melhor ela. E lembrando que ela não existe, alguma historinha talvez qualquer, ou talvez não. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, e que hoje eu gostaria de deixar o registro dessa história, como já foi feita a parte 1 e hoje está sendo realizada a parte 2. Obrigado para quem viu até aqui, e até amanhã no vídeo 102.